Boa noite, pessoal. Vou dar continuidade na aula da semana passada, onde nós falamos um pouco sobre os documentos necessários para a admissão de um colaborador. Depois, em sequência, nós viemos falando um pouquinho sobre contrato determinado e contrato indeterminado. Não passei muito a fundo sobre contrato de experiência, mas nas aulas presenciais a gente vai trabalhar um pouquinho mais forte com contrato de experiência de 90 dias. E aí eu dizia para vocês que no contrato determinado pode ocorrer algumas situações onde a lei permite que esse contrato seja um pouco mais extensivo. E aí então vamos falar sobre quais são esses tipos de contrato que a lei permite. A primeira possibilidade é se a natureza da atividade empresarial justificar a transitoriedade do prazo. Por exemplo, substituição de uma funcionária por motivos de licença maternidade ou afastamento de empregado por meio previdenciário. Como que funciona isso? Digamos que eu tenha lá um colaborador que esteja fazendo o contrato determinado, onde ele tem lá um dia e um mês para finalizar o processo dele de rescisão contratual. E um colaborador acaba tendo que se afastar por acidente de trabalho, ou por auxílio-doença, ou por licença maternidade. E aí a lei permite então que eu possa substituir esse funcionário que está saindo de licença previdenciária por este funcionário que está dentro da empresa. Pode ocorrer também desse funcionário não estar dentro da empresa, mas de eu pegar ele lá no recrutamento externo. Normalmente é difícil acontecer isso. A empresa ela faz a substituição mesmo. Ela tira o funcionário de um determinado setor e coloca ele nesse setor onde a pessoa está afastada, e aí o contrato dele, a lei permite que possa ser um pouco mais extensivo. E quando esse funcionário voltar a trabalhar, o que acontece? Duas situações. Ou ele pode ser demitido, porque a gente sabe que ele é um contrato determinado. Demitido que eu falo é aquele que ficou substituído, tá, gente? Então ele pode ser demitido e o funcionário voltar no seu setor normal, ou de repente a empresa pode contratar ele por prazo indeterminado com todos os direitos e obrigações via CLT. Outro tipo de possibilidade fala que se a organização possui atividade de caráter transitório, onde precisará exclusivamente do funcionário para aquela determinada produção. Por exemplo, períodos sazonais, fogos de artifícios, ovos de Páscoa e panetones. Ou seja, se a empresa começa a fazer essa produção antes do tempo, normalmente ela faz isso mesmo, né? Antes do tempo, então ela pode contratar colaboradores com antecedência e ficar o período que for necessário até que termine essa produção de períodos sazonais. O que nós chamamos de períodos sazonais? Períodos sazonais são todo aquele período existente em um determinado tempo. Por exemplo, então eu contrato colaboradores para fazer fantasias de carnaval, confetes, serpentinas. Passou esse tempo, eu não preciso mais desses colaboradores. Eu contrato colaboradores para fazer ovos de Páscoa. Depois desse período, com certeza não vai vender mais ovos de Páscoa. Panetones, épocas de Copa do Mundo, é tudo chamado de período sazonal. É um período que a gente estabelece aí por um determinado tempo. E a outra possibilidade, contrato de experiência. É muito utilizado pelas organizações, permitindo que a empresa conheça o perfil e desempenho do novo empregado. Do outro lado,
o empregado também poderá verificar a questão da adaptação do novo ambiente. Então, o que é o contrato de experiência? É aonde a lei permite que a organização conheça um pouco mais sobre o trabalho e o perfil desse colaborador, que pode ser um colaborador determinado após passar esse período de experiência. Antigamente, o que as empresas faziam? Elas contratavam o colaborador e elas analisavam apenas a parte técnica, as habilidades desse colaborador, para ver se realmente ele seria apto a dar produção na empresa. Hoje as coisas estão um pouco mudadas. As empresas elas contratam esses colaboradores e analisam principalmente o perfil dele. O perfil, quando a gente fala, é a parte comportamental. Ele trabalha em equipe, ele é dinâmico, ele é criativo. E aí, em cima disso, a empresa acaba vendo se ele é apto para continuar na empresa ou se a empresa vai rescindir o contrato dele no término do contrato de experiência. O contrato... e outra coisa, não basta só a empresa gostar do colaborador. O colaborador também tem que se adaptar à função que foi designada a ele. O contrato de experiência poderá chegar ao limite de 90 dias, podendo ser prorrogado dentro desse tempo uma única vez. Após o término da prorrogação, se torna um contrato indeterminado. Quando a gente fala que o contrato de experiência ele é de 90 dias, então a lei permite que eu possa experimentar esse meu colaborador por 90 dias. É o prazo máximo. E eu posso dividir esse prazo de 90 dias em 2 vezes. De que forma? Da forma que eu achar que eu devo dividir. 45 mais 45 é o que normalmente as empresas mais fazem, mas eu posso fazer 50 mais 40, 30 mais 60, 20 mais 70, não importa. O importante é que chegue a dar 90 dias. Digamos aí que eu faça então um contrato de experiência da primeira vez de 30 dias. Aí eu estou em dúvida se eu quero ou não continuar com esse colaborador. Aí eu faço mais um contrato renovo o contrato por mais 30 dias. Deu 60 dias. A lei permite que eu utilize 90. Infelizmente eu não vou poder fazer novamente mais uma prorrogação, porque, como eu disse, a lei permite que eu só divida esses 90 dias em 2 vezes. Aí a empresa acaba perdendo 30 dias sem ter a certeza se realmente aquele colaborador é apto para aquela função ou não. Após o término, então, acaba virando contrato indeterminado. Passou dos 90 dias e a empresa não rescindiu o contrato, o colaborador passa a ser um colaborador por contrato indeterminado. Já me perguntaram se chegar no último dia o colaborador não for trabalhar, o que acontece? A lei permite que a empresa possa levar uma carta, um aviso de recebimento até a casa do colaborador, dizendo que não necessita mais do trabalho dele. A empresa pode dar como falta, se principalmente for não justificada, e após o retorno dele, já bloquear na entrada, fazendo com que ele assine já a rescisão de contrato antes de iniciar o trabalho. O contrato indeterminado, ele conta a partir do primeiro dia da minha experiência, e aí ele vai até a data que a empresa achar que eu não sou mais apto à função, ou de repente se eu achar que eu não estou mais apto a trabalhar dentro daquela empresa. Dentro desse contrato indeterminado, quando a gente fala de contrato de experiência, é importantíssimo, tá, gente? Ler todas as cláusulas para que depois não aconteça problemas posteriormente, levando a empresa em processo trabalhista, de forma que diga-se que não sabia das cláusulas que existiam
contrato de experiência.